Oi, tudo bem? Meu nome é Aline Souza, este é o meu sinal e eu vou apresentar o trabalho sobre referencial de competências na área de português escrito como segunda língua para surdos, no ensino médio. Esse trabalho, ele é uma proposta curricular que o grupo desta mesa redonda organizou e desenvolveu, uma proposta de currículo para o ensino médio de surdos. Essa proposta de currículo, ela tem como base o quê? Primeiramente a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil, para a educação básica. Também nós tivemos como base o Quadro Comum Europeu, cujo sinal que estamos usando é esse, para o ensino de línguas. E esse currículo também tem como base documentos oficiais aqui do nosso país, na área de educação bilíngue, também pesquisas sobre o ensino de português como segunda língua para surdos realizadas aqui no Brasil. Então, todos esses documentos que embasaram nosso trabalho nos ajudaram a criar essa proposta de currículo para o ensino médio de surdos. Vamos apresentar para vocês 6 competências que nós organizamos. A primeira competência diz que o aluno surdo do ensino médio, ele é capaz de refletir, analisar criticamente como que a aprendizagem do português escrito como segunda língua, como que aprender essa língua pode ajudar aos surdos a se inserirem na comunidade ouvinte, sobretudo no que diz respeito ao mercado de trabalho. Uma segunda competência que nós pensamos foi que o surdo do ensino médio ele é capaz de entender como que o português escrito ele ajuda o surdo a ter acesso a diversos tipos de conhecimento, visões, teorias, perspectivas sobre tanto a cultura surda quanto com relação à cultura ouvinte. Como que o português escrito ajuda a ter esse tipo de acesso e também como o português escrito ajuda o surdo a ser protagonista, né, na sociedade. Ele tem um papel ativo na sociedade. A terceira competência diz respeito a que o surdo é capaz de perceber e entender como que o português e as línguas de sinais têm semelhanças e também diferenças, né? Existem semelhanças e diferenças. E também como que usar essas línguas, o português e a língua de sinais, está relacionado também a questões de ordem cultural, identitária e usos sociais. Esses usos eles estão imbricados, né? Eles estão profundamente relacionados. A quarta competência é que o aluno surdo ele é capaz de entender, de perceber e de entender como que nós temos o direito de usar variedades linguísticas. Como que a variação linguística acontece e deve ser valorizada, né? Tanto no português como na língua de sinais. Esses usos diferentes do português, essas variedades, e também os tipos variados de comunicação na sociedade contemporânea. Por exemplo, a comunicação de hoje, que ela é uma comunicação híbrida, com escrita, com imagem e com diversos outros recursos. Então, o surdo ele é capaz de perceber e utilizar isso. A quinta competência diz respeito ao aluno surdo que ele entende como que as novas tecnologias, as novas linguagens, os novos jeitos de interagir, eles podem ser adquiridos pelos alunos surdos do ensino médio. É possível ter acesso a esses usos diferentes e contemporâneos. A sexta competência diz respeito à questão do uso do surdo poder apreciar, né, admirar, contemplar, por meio da leitura, diversas manifestações materiais ou imateriais
de arte, de literatura, de cultura, de povos de língua portuguesa. Não só aqui no Brasil, como também de outros países falantes de língua portuguesa. E como que o surdo que conhece o português, ele pode ter acesso a todo esse patrimônio e se apropriar disso para ter um repertório, né, de arte, de cultura, de literatura enriquecido, que isso é possível. Então, cada uma dessas competências que eu mencionei, dentro delas existem várias habilidades específicas. Habilidades para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Nós temos na tabela que foi proposta do referencial curricular, que vai ser publicado pelo MEC, vocês poderão ter acesso a isso, vão poder ler depois. E também, dentro de cada uma dessas competências, nós temos unidades temáticas específicas. Unidades que o professor vai poder trabalhar na sala de aula. Agora não vai dar tempo a apresentar, estou fazendo apenas um resumo. É importante também divulgar, informar que essas competências, essas 6 competências que nós pensamos e que tem essas habilidades dentro de cada uma, nós nos baseamos no quadro comum europeu para essa organização, para o ensino de segunda língua. Na Europa, esse quadro que ele é usado, cujo sinal a gente está usando esse, ele se refere aos níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. São níveis de competência linguística. Esse nível C, que se divide em C1 e C2, ele diz respeito ao que nós estamos considerando aqui no Brasil para o surdo do ensino médio com relação ao português. Claro que nós adaptamos. Primeiro ano estamos chamando de C1, segundo ano estamos chamando de C2 e terceiro ano estamos chamando de C3. Mas com relação ao quadro europeu, o primeiro e o segundo ano dizem respeito ao nível C1 da Europa e o terceiro ano diz respeito ao nível C2, se baseando no quadro, né? E o que significa o C? É o mais alto nível de proficiência linguística. É o utilizador proficiente, é o último nível de proficiência, em que o aluno ele é capaz de ler e de escrever com maestria, com mais profundidade, com mais habilidade. Esse é o nosso objetivo para o aluno do ensino médio. Sabemos que a realidade no Brasil é bem diferente, temos alunos com níveis diferentes, mas esse é o nosso objetivo, que o aluno chegue ao terceiro ano com esse nível de maestria na proficiência do português escrito. Esse documento que nós organizamos de referencial curricular junto ao MEC tem algumas características para cada atividade linguística, né? Cada atividade linguageira. São o que nós estamos chamando de descritores. Esses descritores, por exemplo, nos ajudam a entender um aluno do primeiro ano, que está no nível C1. Quais são as características de um aluno que lê no nível C1? Que escreve no nível C1? Quais são as características da interação de um aluno no nível C1? Seja por escrita, papel ou computador. E a mediação, interpretação e a tradução escolar, né? Esse nível mais escolar. Quais são as características dessas atividades? Nós temos nessa organização nós estamos pensando nesses descritores. Esses descritores, essas características de cada atividade se baseiam no quadro comum europeu. São detalhes que ajudam principalmente o professor a organizar suas aulas, a organizar material didático e também, principalmente, a organizar suas avaliações. Quais seriam os critérios que os alunos de cada nível deverão atingir? Então, seria bom ler esses descritores para ter noção disso. Essas características elas foram adaptadas para a questão do português escrito para surdos, né? Obviamente. E também nós pensamos como seria a progressão dentro dos conteúdos de um ano para o outro. Como que seria essa progressão? Nós pensamos em organizar a progressão do ensino médio, do primeiro para o segundo e para o terceiro ano, baseado nas competências, numa progressão que nós seguimos o quadro comum europeu, mas também o livro Português Linguagens, que é um livro referência aqui no Brasil para o ensino de português.
Ele é um livro feito para ouvintes, para do ensino médio, mas nos ajudou, por exemplo, a pensar quais gêneros seriam mais importantes serem trabalhados no primeiro ano, quais gêneros no segundo, quais gêneros no terceiro seriam mais importantes de serem trabalhados, quais conteúdos gramaticais para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, quais temas específicos seriam trabalhados em cada ano. Então, tanto o referencial do Cerejo de Magalhães como do quadro comum europeu nos ajudaram, o Cerejo de Magalhães publicado em 2016, nos ajudaram a organizar essa progressão de um ano para o outro dentro do currículo.